Ah, foi. Tá, bom, boa noite. A gente vai começar a nossa aula de hoje, tá? Deixa a lista de presença lá com eles, que aí deixa aí, porque tá bom. A gente vai começar a nossa aula de hoje, soteriologia. Nós temos 2 alunos que não estavam na semana passada, então eu vou só recapitular algumas coisas, a questão da definição e tal, e aí a gente já entra no tema da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma atividade avaliativa no final da nossa aula. Pretendo que tá fácil, tranquilo. Tá bem tranquilo. Pretendo terminar a exposição até 8 horas, 8h10, para dar tempo de vocês responderem, tá? Então a gente vai começar orando, pedindo a Deus, né? Sabedoria é uma coisa que a gente precisa muito em todos os âmbitos da nossa vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa noite, Senhor, estarmos aqui para aprendermos, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor. Esteja, Senhor, abrindo as nossas mentes, Senhor, nos dando entendimento do que tudo que vai ser falado aqui nesta noite, Senhor, de tudo que a gente vem falando, Senhor. Que seja para o crescimento, Senhor, de todos nós que estamos aqui nesta aula, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Soteriologia é a junção de 2 palavras gregas, tá? Soter, que significa soter, e logos, né? Logia. Então, soter, salvação, doutrina, e logos, estudo. Então, é estudo da doutrina de salvação. Os 2 que estão começando hoje, esse conteúdo eu vou postando no grupo. Vocês provavelmente vão ser adicionados ao grupo, se não ainda estão, tá? E vão ter acesso a todo esse material. Eu costumo postar sempre na segunda-feira de manhã, ou assim à tarde, no intervalo lá do meu outro trabalho, e aí eu posto para vocês acompanharem durante a aula. Também já coloquei nosso reporte teórico, porque todo o conteúdo que eu vou falando, ministrando na aula, não foi coisa tirada da minha cabeça, né? Nós temos autores, teólogos, né, por trás do que a gente vem apresentando aqui durante as aulas. Então, desse conteúdo especificamente, são 3 apostilas que eu vou expondo durante as aulas, durante a temática ali da emenda que eu construí com vocês. Então, semana passada, a gente deu uma introdução, falou o que era a soteriologia, boa noite, qual era a importância do estudo da soteriologia para o cristão, falar sobre salvação, e aí a gente falou sobre essa necessidade, da importância de se estudar, e também até como uma maneira, uma ferramenta da gente, acho que sim, da gente construir, né, e até evangelizar outra pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Então, é de fundamental importância essa disciplina para a gente reavivar a nossa fé e ter mais confirmação ainda de que somos pecadores e também levar outras pessoas a terem esse entendimento, né, que não tem. E a gente falou muito sobre isso semana passada, o embasamento que a gente usa, além dos textos teóricos, a Bíblia, ainda mais esse tema, não tem como falar de salvação se a gente não utilizar a Bíblia, que é o nosso livro de fé e prática, de regra de fé e prática, então não tem como. E a gente já começou a falar sobre o tema. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre quem é Deus e quem é o homem. Parece meio assim, óbvio, mas não é tão óbvio.
Porque se alguém perguntar para você quem é Deus, você vai falar o que Deus representa para você. Mas às vezes você pode ficar na dúvida de o que a Bíblia diz que Deus é. E também a gente vai falar de 2 atributos primordiais sobre a questão sobre Deus, né? E sobre o homem, a gente também vai falar quem é o homem, que é mais fácil da gente definir. E a gente vai discutir isso durante essa aula de hoje, tá? Então a gente vai começar. Tá dando para ler, gente? Porque essa luz, eu tô na frente da coisa, mas eu acho que dá para vocês lerem. Quem não tem como acompanhar, tá no grupo também e pode ir acompanhando os slides pelo grupo, tá? Então eu vou começar falando sobre esse autor, que é o Al Quinto-Pinter, que ele vai dizer, ele vai ter essa frase aí, que eu achei bem interessante a gente começar a nossa aula falando dela, antes da gente tentar uma definição para quem é Deus. Aí ele vai afirmar o seguinte: 2 coisas são indisputáveis. Deus é soberano. O homem é responsável. Ressaltar a soberania de Deus, sem acentuar ao mesmo tempo que a criatura é responsável, tende ao fatalismo. Preocupa-se tanto em manter a responsabilidade do homem ao ponto de perder a soberania de Deus. É exaltar a criatura e rebaixar o Criador. Então ele está fazendo o Pink, ele é um professor, né, lá do século XX, ele vai ser um teólogo que vai fazer esse levantamento também de quem é Deus, a importância de Deus. Ele vai influenciar muito a teologia calvinista, mas a gente não vai tratar sobre esse tema hoje, tá? Calvino, anglicanismo, luteranismo, não vamos tratar disso hoje. A gente vai, em uma das aulas a gente trata sobre esse assunto, mas hoje não é isso. E aí ele vai ser esse grande influenciador do século XX que vai falar sobre essa questão de quem é Deus, a soberania de Deus, né? E aí ele vai dizer o seguinte na sua frase. Vamos entender o que ele está dizendo aí nessa frase. 2 coisas são indisputáveis. Não pode haver disputa. Não há disputa. Por quê? Cada uma dessas coisas, Deus e o homem, estão em patamares diferentes. Deus, ele é soberano. A gente vai ver o que é soberania. E o homem é responsável. Então, os dois, o homem e Deus, não estão em pé de igualdade, não estão aqui. Um é superior ao outro, é isso que ele está querendo dizer nesse início de frase. Ressaltar a soberania de Deus, sem acentuar ao mesmo tempo que a criatura é responsável, tende ao fatalismo, ou seja, a criatura, o homem, ele tem as suas responsabilidades. Abaixo de Deus, o homem tem as suas responsabilidades. Deus, ele é o soberano. E o homem está aqui, tendo as suas responsabilidades. E aí, quando a gente fala de responsabilidade do homem, a gente pode falar de livre-arbítrios, escolhas, tudo que nós, seres humanos, nós temos. Então, Deus, ele não pode ser rebaixado para a criatura. Nós sempre vamos estar abaixo de Deus. Porque quando o homem quis ser igual a Deus, o que aconteceu? A queda. O homem pecou. Então, o pecado, ele passa... A gente falou disso semana passada. O pecado, ele passa a fazer parte do mundo a partir do quê? Do homem querer ser igual a Deus. Do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo... E aí a gente passa a querer ser igual a Deus ou querer ser melhor do que Deus, e como a criatura vai ser melhor do que o Criador.
O Criador sempre vai ser o soberano, sempre vai estar acima. Nós somos criaturas, nós nunca vamos estar acima de Deus. Então é isso que esse grande teólogo ele vai estar falando nessa questão. E é interessante que sempre que a gente fala de queda, de pecado, a gente toca nesse assunto de que o homem quer ser melhor ou quer ser semelhante, não, ele quer ser superior ao Deus. E aí isso vai causar uma série de complicações para a nossa sociedade, para a nossa vida e consequências que a gente carrega até hoje, né? A questão da nossa natureza adâmica, que vem desse egoísmo todo que os seres humanos têm. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ai, tá dando certo esse mal comigo, não. Quem é Deus? Não é para ler o que está escrito aqui. Porque essa definição não é a definição de quem é Deus. Eu botei só uma frase. Quem é Deus? Soberania. Soberano. O que mais? Criador de todas as coisas. Oi? O Todo-Poderoso. Quem mais? Amor. É amor. Quem mais? Onipotente. Onipresente. Onisciente. Quem mais? O Alfa e o Ômega. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então Deus, ele é tudo isso. Só que eu defini quem é Deus falando essas características, é o que Deus significa para mim, para vocês. Não é? Mas eu não disse definição de quem é Deus. Sabe por quê? Porque é muito difícil definir Deus. Não existe uma definição pronta. Ele é. Né? Eu sou. Eu sou e pronto. Então não tem nenhuma definição correta para o que Deus representa. Para a gente definir Deus. Se alguém perguntar para mim quem é Deus, eu vou dizer exatamente tudo o que você falou. Sim. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é tudo para mim, ele representa o amor, ele é meu soberano, ele é o meu criador, ele é o meu cuidador. Eu vou dizer tudo isso também, porque não há uma definição. Por quê? Porque Deus é a soma de todos esses atributos em uma só pessoa, em um só ser. Não há o mínimo. Não há o mínimo. Então ele é tudo. São todos esses atributos que a gente denominou aqui em poucos segundos que Deus ele é. E a partir desses atributos é que a gente vai ver muitos questionamentos na nossa sociedade com relação às consequências do pecado para a sociedade. Às vezes acontecem umas coisas trágicas, às vezes não, todos os dias. Todo dia acontece uma fatalidade. E aí, as pessoas que não têm esse conhecimento de Deus, essa intimidade de Deus, a primeira coisa que ela vai falar: onde estava Deus quando isso aconteceu? Quando permitiu isso. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Sim. Por que Deus permite uma pessoa tão boa estar com câncer, metástase em fase terminal? Tanta gente ruim. Nosso pensamento é esse. Como eu falei, a nossa natureza adâmica, a gente sempre vai ter um olhar crítico, um olhar assim bem temeroso mesmo, né? Terrível das coisas. E aí, através dessa soberania, que a gente vai entender por que Deus, ele é, com seus atributos integral, ele vai ser soberano. E através da sua soberania é que ele não vai, como que eu vou dizer? Ele não vai aceitar ou permitir certas atitudes do homem, tá? A gente vai falar mais à frente. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Provérbios 21, para a gente entender o que é a soberania de Deus, né? E ser soberano, o que é soberania? Soberania
é uma pessoa superior, é alguém que está acima de tudo, é alguém que tem o poder supremo, é um monarca, é um rei, é alguém que possui autoridade, tá? 21, calma aí que daqui a pouco a gente vai ler. Então, a soberania, ela significa isso. Por isso que Deus é soberano. Deus, ele está acima de tudo. Ele é o nosso rei, ele é o nosso monarca, ele tem autoridade suprema sobre as nossas vidas. Então, para a gente entender por que Deus é soberano, se você falou, a pessoa perguntou, mas quem é Deus? Você falou, ele é o soberano. Mas por que ele é soberano? Porque ele está acima de tudo e de todos. Ele é a suprema autoridade na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer ser, porque foi ele que criou tudo, né? Então ele domina, ele conquista, ele manda em todo. É ele que nos manda. Só que às vezes a gente quer dar uma fugida dessa soberania, né? Mas, gente, não tem que começar cedo hoje, começou cedo. É uma dificuldade quando a gente estuda com o nosso cônjuge, né? É uma dificuldade. É uma dificuldade. É fácil, né? Eu não tive essa oportunidade hoje, graças a Deus. Porque ia ser muitos embates, né? Ainda mais quando eu tenho temperamento. Eu acho que entender que Deus é soberano quando tudo vai bem é fácil. Agora, quando as coisas vão fogem do nosso controle, aí vem a grande diferença de você ter o reconhecimento de que ele é soberano mesmo. Que aí você entrega, independente do que aconteça, você sabe que ele está no controle. Aí você tem entendimento que ele é realmente soberano. A grande questão é que a gente tem muita dificuldade, nós seres humanos temos muita dificuldade de acreditar nesse controle. Porque por mais que a gente creia em Deus, que a gente esteja na igreja, que a gente veja milagres, que a gente presencie milagres o tempo todo, quando é com a gente, parece que a gente quer sempre resolver a situação. A gente tem vários personagens bíblicos que quiseram resolver a situação. Você está olhando ele, eu estou olhando para ele por mim. Que quiseram resolver a situação. Né? Então, do seu jeito, do seu modo, quiseram resolver do seu jeito, do seu modo. Deu certo? Não. Teve uma consequência. Né? Então, quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, ele iria cumprir aquela promessa. Mas, puxa, se passaram anos, ele já estava de idade, a esposa já estava de idade. Não vai se cumprir, vamos resolver do nosso jeito? Então, vamos resolver do nosso jeito. Deu certo? Não deu. Então é complicado. Você está falando da mulher que teve filho? Que teve a escrava e tal. Não deu certo. Então é complicado. Mas não tem como a gente julgar a atitude, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente faz. A gente fala que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele é o nosso Senhor da nossa vida. Senhor da sua vida, será? Se ali na esquina você já está tomando uma decisão por suas próprias convicções? Então, olha como isso é sério. Como é sério quando a gente fala de soberania de Deus. Não tem paciência para esperar. Entendeu? Então, a gente quer sempre resolver. A gente quer sempre tomar a frente. E não é assim. Quando a gente crê que a gente tem um Deus soberano, um Deus que é sobre todos, um Deus criador, um Deus que é dominador, então deixa ele dominar. Né? Deixa ele dominar, deixa ele ser o Senhor. Não tente resolver com esquemas, porque não vai dar certo. Não adianta esquema. Com Deus é sim e não. Esquema não vai acontecer. Então, soberania de Deus é isso.
Por isso eu quis definir o que é ser soberano. Ser soberano é ser senhor de tudo e autoridade sobre todos. Então, Deus é autoridade sobre a nossa vida. E Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, Deus é soberano. Provérbios 21. Quem abriu? Pode ler. Pode ler. Como o ribeiro Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Continua agora você. Está bem diferente. Provérbios 21. Dá uma olhada aí. Provérbios 21. Provérbios 21. Como o ribeiro de águas. Ah, agora sim. O 3 diz o seguinte: fazer o que é justo e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Aí você Vamos dar um primeiro. Ó, na minha versão aqui, porque eu estou com uma análise aqui no celular, que diz assim: como o ribeiro que distribui as águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, o qual o inclina para todo o seu querer. Reis, nessa passagem aqui, é a mesma coisa que líderes. Podem pensar, reis e líderes, né? Podem pensar que devido à sua posição, eles não são controlados por Deus. Então, o que ele está dizendo? Que até você como líder, como um pastor, como alguém que cuida de pessoas, não é porque você está nessa posição que Deus deixou de ser soberano sobre a sua vida. Até o presidente. Até o presidente. Exatamente, isso aí. Então, não adianta você, porque eu sou pastor e tal. O pastor também vai errar, porque ele é criatura também, assim como eu, assim como você. Sim. Só que a gente tem o diferencial da criatura, das outras criaturas. Por quê? Porque a gente crê que Jesus morreu na cruz por nós, e aí a gente passa a ser chamado de filhos adotivos. Né? Nós fomos adotados por Deus. Então, o que vai acontecer? Não adianta, ainda mais você que está numa posição de liderança. Aí mesmo que as pessoas vão olhar, você vai ser uma referência. As pessoas vão olhar para você e vão esperar atitudes suas. Ela não vai olhar para você e se você tomar uma atitude impensada, que não coloque Deus como soberano sobre a sua vida, isso pode levar pessoas até se afastarem do caminho. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, quando a gente está numa posição de liderança, infelizmente, não era para ser, mas acontece. As pessoas nos têm como referência. E aí, ela vai olhar, se a Érica está tomando esse tipo de atitude, então não há para quê, não há um porquê eu crer nesse todo soberano. Ontem, na ministração à noite, no culto de família que a gente estava, e aí o pastor estava falando exatamente, dando alguns exemplos, né? Dando alguns exemplos de coisas que a gente passou na nossa casa, com o nosso filho. Eu tenho um filho de 3 anos, e ele passou por muita doença nesses 3 anos de vida. Desde os 6 meses de vida, a gente passa todo ano com ele. E assim, na última internação, graças a Deus, esse ano não teve, né? Na última internação dele, chegou ao ponto que o médico falou assim: eu não sei mais o que fazer, nós vamos entubar. E aí, meu sogro ligou, a gente estava no hospital, meu sogro ligou, a gente falou assim, pede a igreja para clamar. Porque Samuel só um milagre, o médico acabou de passar aqui e falou que vai ter que entubar. E isso foi 5 horas da tarde. O culto começou às 6 da tarde. A igreja clamou. Às 8 da noite, meu filho teve uma melhora no quadro. Não foi Deus? Foi.
Foi Deus, Seu gente. filho Eu não passou sei por isso? como. Passou, meu filho quase morreu na última internação que ele teve em 2023. Nossa. Foi muito sério. Não tinha nem 3 anos ainda. Nem 2 anos. Ele estava com 1 ano e 6 meses. Então, foi muito... a gente crê, porque assim, uma pessoa que estudou, vários especialistas ali, ele estava no hospital de referência para criança, lá no Rio. E o médico, uma equipe médica chegar para você e falar, ó, não tem mais o que fazer, então não tem mais o que fazer. Não é que a gente não deixou de crer em Deus, né? E não é que a gente tirou a credibilidade nos médicos, no estudo, não é isso. Mas a gente falou, é Deus. Não é a última, a gente já estava criando, mas a gente falou, olha, bota a igreja para orar. Bota a igreja para orar, mandaram vários vídeos de pessoas ajoelhadas, orando, famílias, né, orando, gente que a gente nem conhecia, mandando vídeo, e assim, e o quadro dele se reverteu. O clamor chegou. Né? O clamor chegou, mas crer nisso, gente. Soberania de Deus. É crer que Deus é soberano, sabe? É colocar a mão sobre uma coisa que você quer muito, sobre uma promessa que você quer muito. E se for para ser seu, vai ser. Porque a gente crê num Deus soberano. As pessoas têm que olhar para a gente e ver que a gente crê num Deus soberano. Esse mundo precisa disso. Sim. Olha a loucura que a gente está vivendo com essa questão de bebê reborn. Gente, é uma coisa que eu parece não, é brincadeira. Mas não é. Em São Gonçalo, minha sogra estava na fila do mercado, gente brigando porque queria prioridade, porque estava com o neném reborn. E já estou pedindo até dinheiro para esse Então, bebê. que loucura! Internet. Que loucura! Então são pessoas que de repente não conseguiram gerar, são pessoas, não sei o que está acontecendo com a nossa sociedade. Então, se a gente não crê que temos um Deus soberano, vai ficar difícil. E daqui a pouco isso está enlaçado aqui dentro da igreja. Está repreendido. Tá? Não, olha, muita coisa que há 20 anos atrás eu não vi acontecer, hoje está acontecendo demais. Em casa tem, mas é da minha filha. Hã? Em casa tem o bebê, mas é da minha filha. Lá na igreja nós tivemos um culto de amigos. E não sei o que aconteceu, foram falar sobre pet. E gente, pet nunca vai ser família. Cachorro, gato é gato, passarinho. Concordo com você. E as pessoas estão pegando isso com essa nova síntese de a família está trocando uma criança por um animal. E o pastor bateu muito nisso, não foi? O Espírito Santo estava tocando nele. Por incrível que pareça, teve uma senhora que estava visitando a igreja um dia, ela se levantou no meio do culto, foi embora e falou: nunca mais eu coloco o pé aqui. Por causa do cachorro. Porque os meus cachorros são meus filhos, ou incircuncisos, filhotes de Jezebel. O cão é o cão. Não, assim, a gente tem até um valor afetivo pelo animal, mas isso não pode ser substituído pela questão do ser humano. As pessoas estão amando mais a objeto, que é uma boneca, a animais, do que as outras pessoas. O que acontece? Tiveram pessoas que acharam que o pastor estava errado em falar aquilo ali. Eu, do início ao fim, eu não assisti o culto, mas falei, ó, do início ao fim eu concordo com o pastor. Porque eu não posso pegar um animal e trocar a afinidade de uma pessoa por um animal, cara. Isso não existe. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco as pessoas vão passar no meio da rua, vai pisar na cabeça de um ser humano e vai esquecer. Mas já estão fazendo isso. Tacando fogo no outro. Mas por quê? Porque as pessoas ficam alimentando esse tipo de situação. Então é isso. Por isso, Deus ele é soberano até sobre o líder, até sobre os reis, até sobre o presidente, sobre todos. Outra coisa, por que Deus é soberano? Salmo 135:5. Salmo 135:5. Calma aí rapidinho. Deixa eu abrir aqui na minha versão. Eita,
significativo. Salmo 135:5. Calma aí rapidinho. Pode ler. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Porque eu conheço que o meu Senhor é grande e que está acima de quem? Todos os deuses. Todos os deuses. Deus, ele é... Por que ele é soberano? Porque ele é grande, porque ele está acima de todos os deuses, ele está acima de todos, de todas as pessoas, de tudo. Tá? Outra coisa também, Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Isso aí, ele é o Deus dos deuses, ele está acima de todos e todos, ele não quer o quê? Recompensas. Então, sobre esse versículo aí também a gente vê muita coisa acontecendo hoje, né? A gente falou disso semana passada. E Jeremias 10:17. Jeremias 10:17. Assim como o Senhor dos exércitos, considerai e chamai carpideiras para que venham e mandem procurar velhos sábios para que... Jeremias 10:17, a versão diz assim: Aqui a gente recolhe das terras as tuas mercadorias, tu que habitas em lugar forte ou lugar santo, né? Depende da versão aí. A minha está sitiada. Vê aí se você abriu certo. Jeremias 10:17. Então, esse versículo aqui, ele está falando especificamente dos escravos, tá? Que viviam infelizes e estavam em viagem à Babilônia. Então, era um povo que tinha sido capturado e levado até a Babilônia e estava feliz. E depois, eles partiram para Jerusalém e lhe foi permitido não levar o quê? Nada com eles, a não ser o que poderiam levar na mão. Então, isso também nos faz entender que do cativeiro, a gente não precisa levar mais nada. E agora eles estavam voltando para a terra que lhe era de direito, né? Então, isso tem a ver com o que também? Deus, ele era soberano. Então, se eles não precisavam levar mais nada, estavam saindo sem nada daquela terra. Mas Deus, ele é tão soberano que eles podiam acreditar que eles conseguiriam ali sustento, sobreviver livres, né? Não mais como escravos. Então, um dos atributos de Deus é a soberania. Ele é o Senhor, ele é soberano, ele é Rei dos Reis, tá? Isso. E aí eu separei uma frase que está no texto que vocês têm, né? Uma das apostilas, nem botei o nome da apostila aqui. Desculpa pela falta de referência nessa citação. Não existem limites para a execução da vontade de Deus. Porque afirmar que Deus é soberano é asseverar que ele é onipotente. Afirmar que Deus é soberano é afiar a supremacia de Deus, que ele é o Altíssimo. Em última análise, Deus é Deus. Portanto, Deus não é sujeito a ninguém, não influenciado por ninguém, absolutamente independente e infinitamente mais elevado do que a mais elevado, né, das criaturas. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, um dos atributos aí que eu separei é essa questão da soberania, tá? Vamos para o próximo atributo de Deus, é a justiça. É aqui que a gente vai cair num ponto que a sociedade não consegue
em alguns momentos, né, acreditar às vezes nessa soberania de Deus, a justiça de Deus. E aí a gente vai lá, Daniel 9:14. Deus, ele é justo. Daniel 9:14. Pode ler quem achou. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que faz. E nós não temos obedecido a sua voz. O Senhor, no caso, ele sempre tem feito coisas o quê? Ele sempre vai fazer o que lhe é correto. Por isso que a sua justiça, né, a justiça de Deus, ela, até aquele ditado que diz assim, a justiça de Deus tarda, mas não falha, não, é errado. A justiça de Deus jamais vai tardar. Jamais, tá? E falhar, realmente, ela não vai falhar. E tardar, não. A justiça de Deus vai acontecer no momento em que Deus quiser. Mas atrasado, jamais. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Que a justiça de Deus sobre o pecado vai ser uma justiça que, às vezes, vai ser incompreendida por nós. Porque nós temos um olhar da natureza adâmica. O nosso olhar, o olhar do humano, às vezes, para essa questão do pecado, é muito diferente. Nunca vai ser igual ao olhar que Deus tem. Ao olhar que Deus tem. E aí a gente até falou um pouco disso semana passada, falamos até bastante coisa, porque a gente, às vezes, não crê que certas pessoas merecem a salvação. E aí a gente acha que a salvação é por merecimento. Fulano é muito mal, fulano faz atrocidades, ele não merece salvação. Só que a gente sabe que a salvação é para todos. Não é para quem é bonzinho, cuida bem da casa, da família, não, mas sim para todos. Então é essa percepção que Deus, quando fizer justiça, ele é dessa maneira, né? Nós, réis mortais, criatura, nunca vamos ter esse olhar. A gente sempre vai ter um olhar, na maioria das vezes, de condenação. E mesmo quando a gente não tem o olhar de condenação, a gente pensa assim, poxa, mas aquela pessoa é tão boazinha, será que Deus vai permitir que ela não seja salva? Morreu tão boazinha, tem um caráter assim, ímpar. Mas a pessoa nunca teve compromisso com Deus, nunca teve nada. Mas a pessoa é extremamente correta em seus atos, é extremamente de caráter. E aí, o que vocês acham? A justiça de Deus vai vir para essa pessoa? Ou a justiça de Deus só vem para aquele que erra? Não. A justiça vem para todos. No julgamento é todos que vão ser. Todos vão ser julgados. E às vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes a pessoa pensa que é vontade e faz dar direito à salvação, não dá não. Às vezes a pessoa que não é nem bom, nem fez tanta coisa, às vezes, sei lá, gente, ninguém consegue saber os pensamentos de Deus, né? Ninguém consegue descobrir o que na realidade o ser humano após a morte ainda vai passar pelo julgamento. Só Deus vai dizer no dia. E aí eu até coloquei um ponto aí, o governo legal de Deus, que tá falando de leis, tá? Não é que é legal, bacana não, tá falando de leis aí, porque a gente tá falando de justiça, mas o que seria isso, né? Essa questão, pode falar. Vou levantar uma questão aqui. A salvação é para todos? Sim. Para todos? Para todos. Então, se eu seguir Jesus, pirei da batatinha, estou salvo. Olha, dentro da teologia nós temos diversas vertentes com relação à salvação, tá?
Então vamos lá. A salvação ela é para todos, mas o homem ele tem livre-arbítrio e ele precisa reconhecer, que a gente falou semana passada, reconhecer que ele é pecador. Se o homem não reconhece que é pecador, não reconhece que não tem esse reconhecimento que Jesus veio para morrer pelos seus pecados, ele não está salvo, porque ele não aceitou a Jesus. Então, se ele a salvação é para todo mundo. O convite é para todo mundo. O convite é para todos. Tá? Eu só não usei a palavra convite, mas a salvação é para isso. Mas você tem a escolha. Se todo aquele que o livre-arbítrio. Todo aquele que crê, se batizar e reconhecer que Jesus Cristo é seu único e verdadeiro Salvador. Aí ele está salvo. Aí está salvo. A diferença é quando você pira na batatinha, você deixa de viver o céu na terra. Isso aí. Aí é questão. Aí é questão que a gente fala. Você entendeu? Aí é questão que a gente fala do processo de santificação. Por quê? Eu aceitei Jesus no primeiro amor, né? A gente tem aquela empolgação e tal, na igreja, cantando, não sei o que, os anos vão passando. Parece que o amor se esfria. Sim. Não é isso? Já ouviram essas frases? Sim. Né? Ai, meu amor se esfriou, meu primeiro amor se esfriou. Tem até uma música que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Porque o primeiro amor, gente, você tá lá, no ápice. No ápice. E aí, o passar dos anos, né, na igreja, às vezes você vai ficando cansado, às vezes escuta uma palavra que não é tão legal, aí você se decepciona com outro humano como você, que vai errar mesmo, e aí vai se esfriando, aí você pira na batatinha. Né? Com as palavras que o irmão usou, pira na batatinha. Se essa pessoa pirar na batatinha, continuar pirando e não reconhecer o seu piramento, não reconhecer que errou, mas aí existe dentro da teologia uma vertente que diz: uma vez salvo, para sempre salvo. Existe outra vertente dentro da teologia que diz que o céu tem determinadas pessoas que já estão determinadas à salvação, um quantitativo. Então, tem várias vertentes dentro da teologia, tá? Mas vamos dizer que uma pessoa ela errou. Ela caiu no erro, mas ela reconheceu esse erro e quis seguir para o alvo. E aí ela se arrepende, volta, chora, semana que vem ela erra de novo. E aí ela vai, se arrepende, volta, outro mês ela erra de novo. Aí ela se arrepende, chora, erra de novo. Você acha que essa pessoa é salva ou não? Achismo, tá? Não estou falando o que a Bíblia diz. Eu digo para a senhora que ela é uma lutadora. Ela é o quê? Lutadora. Ela é um valente. Porque eu digo para ti que 99% dos crentes que erram dentro da igreja, ele continua errado, mas ele não se afasta, mas continua pecando e errando. Agora, aquele que vai lá para fora, assume que errou e volta e pede perdão, eu acho que ele está tentando acertar. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essa pessoa é muito mais corajosa do que muitos cristãos que estão na igreja. Porque assim, é o que eu falo. Para não haver a queda, você tem que passar pelo processo de santificação todos os dias. Matar o seu eu. E essa luta é diária. Deixar com que Deus seja realmente soberano sobre a sua vida. Mas Deus ensinou você ser forte para não pecar. Isso, Ele vai te ensinar. Mas você vai fazer? Entendeu? Ele ensinou a gente. A nossa tendência o tempo... Gente, a nossa tendência o tempo todo... Você é pastora? Não. Mas Deus ensinou a gente a não pecar. Exatamente. Só que nós temos um funcionário nosso, que é o Felipe. Eu acho que eu não encontrei pessoa com um coração tão bom quanto aquele garoto ainda. O cara é muito amigo. Esse cara hoje está morando na rua aqui no canto. Ele é tão bom que a gente foi buscar ele, para trás dele. Entendeu? O cara é tão ruim que nós fomos buscá-lo na beira da caído lá. Eu falei, cara, vamos embora, vamos tomar um banho. Ela briga com ele. Eu falei, não, vamos comigo, vem.
Falei, não vai tentar brigar com ele, não vai tentar chamar a atenção dele, ele está totalmente tomado por droga. A mãe dele já desistiu, já abriu mão. A própria mãe abriu mão, cara, mas o cara, ele vem, pô, seu Alexandre, agora eu vou, e vai para a igreja, e se cuida, fica bonitão, cara, uma pessoa que tem uma palavra maravilhosa para ti. Volta a trabalhar. Daqui a pouco, o cara Vai de novo. É difícil. O processo de santificação, por isso que eu falo, é todo dia. Ainda mais com quem é ex-usuário de drogas. Porque, assim, quando a pessoa ela não é usuária de drogas, ela tem um ápice de felicidade, alegria e contentamento. Quando a pessoa ela passa a ser, ela é dependente a vida toda. Quando ela passa, né, a não ser dependente químico, ela tem um outro ápice de alegria e felicidade, mesmo que depois de usar e passar o efeito, ela vai lá para baixo. Então, por isso que se torna um ciclo vicioso, ela precisa de novo da questão para chegar ao ápice. E aí ela cai de novo quando passa o efeito. Então, por isso que é uma guerra diária. A pessoa que é dependente, que é ex-dependente ou que é dependente, é difícil por isso. É muito difícil a caminhada. Porque ela quer sempre buscar o quê? A felicidade que está lá em cima, que não existe. Né, doutor? Às vezes o cara não é nem ruim, mas a droga está no corpo dele e ele depende da vida. Essa questão, por exemplo, seria como se fizesse uma analogia, tipo, o fato de eu fazer pipoca em casa não me credencia ser um pipoqueiro. Então, às vezes eu posso pecar, faz parte. Se fosse assim, Pedro não seria nem... Não seria o que ele Exatamente, a gente até falou sobre isso semana passada. A questão toda é que o fato de você pecar e se arrepender, acho que Deus se alegra disso, porque você está se reconhecendo a sua parte, porque nós somos seres humanos. E agora, quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus, né? E outra coisa, o fato de você pecar não quer dizer assim, então porque Deus me ama, eu posso pecar que eu posso. Não é isso, você tem o consciência de que, cara, nós somos seres humanos. A partir do que você erra, o seu coração inclinado a pedir perdão para Deus faz com que você realmente tenha os ouvidos dele atentos a você, porque ele está dentro do teu coração. Agora, você pode muito bem fazer pecar e achar que isso te dá credencial para você ser pecador só porque Deus é bom. Mas aí, então, por isso que eu falo, não a gente fazer essa análise não é tão fácil. Por quê? Porque quem vai julgar, quem é o juiz, quem é o Deus da justiça é Deus. Então, ele que vai estar analisando o coração daquela pessoa ali. Por exemplo, se você pegar a história de Cazuza, todo mundo olha para o Cazuza como um rebelde, um drogado, mas existem relatos que ele aceitou Jesus no último dia. Eu não sabia disso. Diz que a própria enfermeira que atendeu, ela testemunhou que uma pessoa, recebeu uma informação de que precisava ir no quarto do hospital, não sabia quem era. Ele tentou, mas o que você está fazendo aqui? Eu não sei, me mandaram vir aqui, eu não sei quem está aí, mas pediram para vir aqui. E era o Cazuza que estava lá. E aí ele se converteu ali, e a enfermeira anos depois contou essa história, dizendo que realmente é verdade. Ele aceitou Jesus. Então, como é que a gente pode questionar o que Deus está fazendo? A gente não pode... Pode falar. Perdão. E Paulo mesmo já disse que o mal, quando quer, acaba praticando, né? Exatamente. Então, imagina olhar para Paulo hoje, como assim, muitos se espelham, né? No que foi os relatos dela, ele aplicando isso. Imagina. Então, assim, a gente, como ser humano, a gente tende a julgar mesmo. Falar, esquece, a pessoa já errou várias vezes, deixa ele lá, desiste mesmo. Mas só tem uma pessoa que não desiste, que é Deus. Amém. Sabe por quê? Quando a gente vai lá e estuda Gênesis, logo no início, tudo que Deus fez, ele falou. E disse, Deus é bom. E viu Deus que era bom. Ele criou o homem e foi bom. E mesmo assim o homem desobedeceu, teve, que sair do Jardim do Éden, perdeu esse contato direto que ele tinha com o Pai, e mesmo assim, Deus nos ama tanto que ele enviou seu único filho para morrer por nossos pecados. Então, a gente nunca vai conseguir explicar esse amor de Deus por nós. Nunca. Porque a gente sempre vai ter que olhar com as nossas tendências mesmo. Nós somos seres humanos, E Deus, ele é santo, para a gente acelerar, porque senão não vai dar tempo nem de falar tudo de hoje,
Deus, ele é santo. Vamos lá, Deuteronômio 32, de 39 a 43. Deus, ele é santo. Veja agora que eu sou o único, e eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, e ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos. Então, todo pecador, todo pecado, tá, vai passar pela mão de Deus. Ninguém vai estar livre disso. E por mais que Deus nos ame, ele é justiça, ele é juiz, e ele vai julgar sobre as nossas atitudes. Ah, mas Deus não é amor? Por quê? Mas ele é justiça. E sabe por que ele age com justiça? Porque ele é tão santo, tão limpo, tão puro, que ele não negocia com pecado. Ele não negocia com jeitinho. Não adianta, com desobediência. A única coisa que Deus pede de nós, obediência. E mesmo assim, foi a única coisa que ele pediu para Adão e Eva. Na verdade, não tinha Eva ainda, foi Adão que a gente leu lá primeiro. Ele deu, ó, você vai poder comer de tudo aí, menos dessa fruta, menos desse fruto. Não pode. E aí, o que acontece? Desobedeceu. E aí Deus agiu como? Com justiça. A justiça de Deus, ela não tarda mais de falha, não. A justiça de Deus, ela vai acontecer. E no tempo dele. E não vai falhar, tá? Porque Deus, ele é inerrante, ele não erra, tá? Êxodo 22, 23 e 24. 22, capítulo 22, versículos 23 e 24. Porque se fizessem e eles chamarem, porque se eu fizesse e eles chamarem a mim, eu certamente atenderei ao clamor deles. A minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada, e as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos órfãos. Então, às vezes, em algumas passagens bíblicas, ele vai se referir à punição, a pecado como ira. Irou-se Deus, a ira de Deus. Então, quando tiver, né, essa palavra ira, é quando Deus está dizendo assim, olha, eu sou contra o pecado e realmente vocês vão responder diante da justiça, da minha justiça, porque eu sou santo. Se Deus ele não fosse santo, ele iria aceitar concessões para o pecado. E esses versículos a gente está vendo que não há concessão. Não há negociação, não há negociata. Não adianta. Ele não é advogado, ele é juiz. Sim. Ele é o soberano. Está dando para entender a superioridade? O advogado, ele tem o quê? Ele vai defender ali eu olhar no computador? Não, ele. Está funcionando? Tá, eu acho que tá. Você quer olhar aqui? Pode. Tem uma coisa. Eu vou passando o slide, então nem olho lá. Como você disse, pisou na batatinha, vai pagar consequência, mesmo que você seja uma pessoa de Deus. Então Deus ele não vai negociar com o pecado. Ele não vai negociar, não adianta. É engraçado. Não negocia. Uma coisa que me faz pensar que ele falou aqui. Você é crente, você acredita em Deus, o que faz você se aproximar de Deus é o arrependimento. Mas você pecou, não tem quando você fugir. Você vai pagar a consequência aqui na terra. As suas consequências é que vai fazer você a sua punição.
Porque Deus não pune ninguém. É você mesmo que causou aquilo ali. As consequências As vêm, consequências vêm na Vamos hora. avançar. Deus odeia o pecado. Salmos 7, de 11 a 13. Salmo 7. Salmos 7, 11 a 13. Salmo 7. Salmo 7, 11 a 13. Vamos lá. E os nomes de Israel. Peraí, deixa eu pessoal. Salmo 7. 11 a 13. Pode ir. Vai, pode E ir. os nomes de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus. E os feriram até a vade de Bet-Tá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Não é esse não, irmão. Ó, vou ler na minha versão, porque minha versão é bem diferente, mas ó. Deus é um juiz justo. Sim. Todos os dias ele condena os maus ou condena o pecado. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar a flecha. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Quem lê isso aqui fala, meu Deus, mas que Deus é amor, não? Mas Deus, ele é justiça. Deus, ele é justiça. Ele é o juiz, ele vai julgar a todos. Também dá um entendimento do seguinte, não cabe a mim ou a você julgar. Deus, ele vai julgar. Deus é que julga as suas causas. Então, e Deus não nega seu próprio caráter. 2 Timóteo 2:13. Hoje quase não citei cartas paulinas, hein? A primeira vez hoje, hein? 2 Timóteo 2:13. 2:13. Ele diz aqui, 2:13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. E não pode negar-se a si mesmo. É isso, Ana? 2:13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. É isso? E não pode negar-se a si mesmo. Eu estou com a versão, estou aberta em 1 Timóteo. Não, eu estou em 2 Timóteo. 2:13. Se formos infiéis, vê se essa versão da É sua. isso mesmo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. E não pode negar-se a si mesmo. No meu diz, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Porque Deus, ele é o quê? Ele não vai negar o seu caráter. Sim. O caráter de Deus é o quê? É santo, é verdade. Sim. Não é pecaminoso. Então Deus, ele jamais vai negar o seu caráter. Verdade. Que é de justiça. Sim. Então, o que a gente resume aí de Deus? Ele é fiel. Oi? Isso que ele tem que ser salvo. Exatamente. Ele é fiel Nós para já cumprir. estamos condenados. Nós estamos condenados, mas a gente tem a salvação se permanecer. Se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Você tem direito a escolher. Deus, ele é tão soberano que ele ainda te deu o direito de escolher. Vai para esse caminho, vai para o outro. Tem um versículo que eu gosto muito que diz o seguinte, esqueci a referência, mas ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Então, Deus, ele é educado. Educado, ele dá bate para entrar. Ele é educado. Ele está, batendo a porta. Agora, cabe você abrir ou não. Sim. Escolhas, né? E o homem? Quem é o homem? Gênesis 1, 26 e 27. Esse tem definição. Gênesis 1, 26 e 27. O homem foi criado feito a semelhança de Deus, mas não agiu. Ele não foi. Isso não teve como. Quem é o homem? Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Lê aí. 26. Gênesis 1, 26 e 27. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus, criou o macho
e fêmea, pois o criou. Então, nós somos o quê? Criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós só vamos nos tornar filhos de Deus se nós escolhermos sermos filhos de Deus. Mas ele diz aqui que criou. Mas criatura, né? Todo mundo é criatura. De Deus, né, tá? Oi? Ele criou o homem à imagem de Deus. Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Tá? Deus é tipo homem. Oi? Deus é tipo homem. Não acredito que aqui no caso é a essência, né? Só que aí com relação ao pecado, tá? Mas lá em Gênesis 1, de 1 a 7, alguma coisa, eu acho que eu vou ter essa referência errada. Perdeu coisa. Está sendo Não, eu coloquei essa referência errada. Ainda tem um irmão ali que não assinou. Não, mas aonde? Olha atrás. Ó, então, alguma coisa vai acontecer, mas não é de 1 a 1,17, tá? Eu acredito. Tá lá no capítulo 3, eu vou ter essa referência errada aí. Que o pecado afastou o homem de Deus. O capítulo 3 vai narrar sobre a desobediência, tá? E aí eu vou ler só um pedacinho do capítulo 3 para vocês entenderem essa questão da desobediência, que o pecado ele vai afastar o homem de Deus. Gênesis 3, capítulo 3. A cobra era um animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas nenhuma da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. E se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Olha só. Como seria bom ter entendimento? Como seria bom ser igual a Deus? Ela quis dizer isso. Olha só. Aí, continuando na minha versão. Você está vendo aonde, filho? Na minha versão. Gênesis. Aí, Gênesis 3. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por um acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? E o homem disse: a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu Ela jogou a culpa em cima da cobra. Agora, quando a gente começa a leitura do capítulo 3, a gente percebe o quê? O flerte. Até então, nada de errado estava acontecendo. Mas flertou. Flertou com quem? Com a cobra? Com a cobra!
Outra, com pecado. Não, porque a cobra... Demovidos. Representa o pecado. Flertou. Isso que Davi fez. É o flerte. Com aquela mulher bonita. Entendeu? Deu brecha, deu brecha. Deu brecha. Deu brecha. Já Deu brecha. tem as batições. Mulher bonita. É uma mulher, não é? Linda. Isso, levou o homem pro inferno de novo. Ele fica suando com isso. Já falei que não é uma questão falando de gênero. Mas não aí, ele ficou bastante tempo flexivo. Mas olha só. O pecado Gente, terrível. Aqui a gente tem um relato de uma conversa. Sim. Mas é claro que para convencer alguém não é uma conversa. Sim. São dias, são ouvidos emprestados para vozes. Aí ela começa a perceber, realmente é muito bonita. É isso mesmo. Poxa, mas Deus falou que eu não posso. Poxa, mas é muito bonita mesmo. Mas Deus falou, Olha, cheirosa. Mas Deus falou que eu não posso. E assim caiu. Não? gente, Né? Então, é interessante que ele fala, depois de tanto flerte Sim. com a fruta, com o que não podia fazer, ela ainda fala, mas seria tão bom ter entendimento, mas seria tão bom ser igual a Deus. É, Então foi aí que tudo aconteceu, a queda do homem, né? E é necessário, que a gente falou semana passada, essa reconexão, tá? Então eu trouxe 3 características que eu acho que dá para falar, não dá mais tempo de eu falar, que sobre o homem. Eu falei sobre 2 de Deus, né? Justiça e soberania, que a gente ficou aqui falando diversas questões, mas sobre o homem eu trouxe 3. Tá? Primeiro, o homem é totalmente depravado. Efésios 4, de 17 a 19. Gente, quando eu uso homem, não é questão do gênero, é humanidade, tá? Vocês olham que não vai dar tempo. Gente, rapidinho, pra gente encerrar. Segundo, o homem é totalmente incapaz de agradar a Deus. meu Deus. Um simples alimento, por um simples alimento, o homem caiu e o pecado passou o quê? A fazer existência sobre toda a humanidade. E olha que eles conversavam com Deus todas as tardes. Deus estava diretamente com eles. Assim como Judas estava todos os dias, foi discipulado pelo mestre. Sim. Discipulado pelo mestre. Então não adianta ser um discípulo de ser discipulado pela pessoa se a pessoa não quer ser um discípulo. E tudo que a gente faz, o nosso coração é enganoso, é pecaminoso. A gente não faz as coisas realmente para agradar a Deus, não. É uma luta diária mesmo. Por isso que nós somos depravados. E tem o versículo lá que dá base para isso, tá? Efésios 4, de 17 a 19. E esse que a gente é incapaz de agradar a Deus, Romanos 8:8 e Hebreus 11:6. E por último, o homem não é livre, ele é o escravo do pecado. Por isso que a morte doeu todos os dias. Nós somos escravos. Para nós sermos libertos, é necessário nós termos salvação. Senão, a gente não vai ser liberto. E mesmo assim, buscar a santificação todos os dias. Porque nós somos escravos do pecado. O pecado todos os dias vai estar lá, ó, batendo a nossa porta. Flertando com a gente. Né? E aí, por último, o homem é totalmente responsável pela sua condição. Foi uma escolha. Foi o livre-arbítrio. Eles escolheram pecar. Nós escolhemos o pecado ou não. E aí a gente vai para aquele versículo de Romanos 3:23, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Todo mundo pecou, todos nós somos pecadores. É necessário que a gente reconhecer que somos pecadores e buscar o processo de santificação todos os dias, tá? A gente tem a referência aí no último slide,
dessa nossa aula de hoje. O finalzinho foi um pouco Respondendo, né, corrido, mas aí dá para vocês olharem. Não vai dar tempo, porque já são 8h20, de fazer a tarefa aqui. Vocês vão levar a tarefa para casa e vão trazer na próxima terça-feira, por favor. Segunda-feira, ai meu Deus, Resumindo, né, professora? Tá? Nada de bom aí, não. A hora passa muito rápido. Tá? Passa muito Né, rápido. professora? Hein?